Começa agora, Conexão com Valores. Olá, prestigiada audiência da Catedral FM 106,7. Com vocês mais um programa Conexão com Valores da Uniapac e a DCE Rio, a DCE Jovem Rio, a Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa. Aqui o Elmair Neto, presidente da atual gestão, hoje tendo a grata satisfação em receber em nosso estúdio Miro Teixeira. Muito bem-vindo, Miro. Eu é que agradeço a você, estou muito feliz de estar aqui. Um prédio clássico do Rio de Janeiro, aqui por trás do Palácio de São Joaquim, de tantas memórias. Eu algumas vezes estive no Palácio São Joaquim e falava ainda há pouco com algumas pessoas do papel importante da Igreja do Rio de Janeiro ao salvar na ditadura pessoas que estavam sob o risco de tortura até. Sim. E com muita discrição, sem fazer alarde, a Igreja do Rio de Janeiro salvou muita gente. É um olhar humanista. Um olhar humanista não procurava distinguir até Sim. conotações políticas, mas sempre em defesa dos direitos humanos. Eu achei muito agradável esse convite para estar aqui, porque estava com saudade aqui dessas imediações. Miro, o nosso programa, como bem diz, Conexões com Valores. As conexões sociais, pessoais, que permitem que tenhamos bom desempenho na sociedade civil e também esses valores que a gente traz desde a casa materna e paterna, que muito contribuem para esse desempenho. E normalmente o nosso público ouvinte, ele enxerga as personalidades que entrevistamos nesse corte da história do momento, e o convite que eu te faço é que você possa externar ao nosso público um pouco da história do jovem Miro, o seu ambiente da casa, os seus colégios em que você estudou, os seus amigos de época, o momento em que você enxerga uma carreira profissional, o momento em que você desabrocha como uma liderança da sociedade civil e que permitiu que você, talvez dos mais longevos deputados federais da história do Brasil, 11 legislaturas, ministro das comunicações, encaminhada contigo junto a cardeais brasileiros, sempre te reverenciando, talvez como uma pessoa que permitiu que todo o sistema de comunicação da Igreja Católica do Brasil se estabelecesse, as TVs, as rádios. Conta um pouco dessa história pra gente. Você sabe que o programa não terá duração suficiente para isso. Não, mas você vai ter oportunidade de voltar outras vezes. Olha só. Eu não nasci de óculos e de terno. Eu tive uma infância muito pobre e nunca fiz menção a isso na política. E tem mais, eu era muito pobre e muito feliz. Eu fazia os meus brinquedos, carrinhos de rolimã, patinete, bola de meia recheada de papel, não é? Tudo que se fazia, as pipas, jogava futebol na rua, descalço, subia os morros correndo, e descer morro correndo é barbado, é fácil. Subia fogo. Eu subia os morros correndo, ali o Morro da Conceição, a ladeira João Homem, o Morro de São Carlos. Eu vivia descalço e correndo ali. Você sabe que subindo a ladeira da Conceição até o Jogo da Bola, lá no Jogo da Bola tem uma escadaria. Em frente vai dar no... junto à Fortaleza? No Valongo. Ali hoje foi o serviço secreto. O serviço de informação. Não, né? Aerofotogrametria do Exército, não é? Serviço geográfico, a rigor, do Exército. Ali você passa, vai para a rua Jogo da Bola, tem uma escadaria que vai até a rua Senador Pompeu. Sim. Eu fazia o caminho ao contrário, eu subia pela escadaria, mas subia de 4 em 4 degraus. E hoje, e hoje as pernas agradecem por isso. Sim. Então eu lamento quando vejo políticos falando, usando
a questão da pobreza da infância, para dizer, eu mereço voto por isso. Não, eu agradeço a Deus, porque não foi fácil. Aquela região não era brincadeira. Hoje tem lá, na Praça Mauá, o Museu do Amanhã, o Museu da Cidade. Aquilo era uma área de contrabandistas. O porto Sim. era o lugar por onde... Tinha as mazelas, né? Onde descia ali tudo de contrabando. E a praça também era o lugar de muitas atividades irregulares. Sim. Desde a venda do contrabando de perfumes, cigarros, etc., quase uma venda atacadista, até as moças que iam lá Sim. esperar navios que chegavam para ganhar um dinheiro Sim. com eles, nessa situação desagradável que Hoje nós a paisagem urbana é transformadora, né? Hoje Você a paisagem vê urbana se transformou, não é? Mas eu lhe digo, eu tive uma infância feliz, muito pobre e muito feliz. Fui parar no primário, no Largo da Lapa, na Escola Carmelitana Santo Alberto, onde fiz o meu primário. Fui um bom aluno até, fui orador da turma no 5º ano. Já começou ali, né? Ali, depois eu fui para o Colégio São Bento. E eu digo, eu não fui um bom aluno. Talvez eu não tivesse uma base até para estar no Colégio São Bento. Mas eu não era bem comportado, não. Eu não era bem... Hein? Inquieto. Era inquieto. Era muito inquieto. Talvez, eu hoje olhando para trás, quer dizer, eu vi ali aqueles meninos todos de famílias tradicionais, todos muito bem postos. Né? O colégio era igual, o tratamento era igual. Quer dizer, eu era semi-interno, tinha o mesmo pão quando chegava, a mesma comida na hora do almoço, na mesma mesona. Sim. Ali do refeitório. E depois na saída também novo cesto de pão doce, essa coisa toda. Colégio irretocável, sabe? Era fantástico. Mas eu percebia que o meu mundo era diferente. E talvez isso tenha atrapalhado ali a minha relação. Saí de lá, fui para o Colégio Frederico Ribeiro, onde eu tive a felicidade de conhecer professores ótimos. O professor Álvaro, de português, me botou como sócio do Clube do Livro até. Ele pagou para eu receber. Ele via textos meus de redação. Ele disse, você precisa ler um pouco e escrever mais. E um professor de matemática, o professor Jardim, que me interessou muito pela matemática, o que eu tenho interesse até hoje, me levou a me interessar depois por tecnologia. Depois fui para o Colégio Pedro II, onde eu fiz o científico, virei o clássico, aliás. E de lá, Faculdade de Direito, na Cândido Mendes. E aí eu já trabalhava como repórter no Jornal à Noite. E aí não teve condições de se sustentar, eu fiquei desempregado ali 1 ano, mais ou menos. E um dia o saudoso Zé Luiz Tavares, por quem eu rezo toda a noite, pediu ajuda para fechar lá uma página para fechar a edição do jornal, chovia muito. E fui eu lá. E ele pediu para eu voltar no dia seguinte. E voltar no dia seguinte, Ficou. Eu acabei ficando no jornal A Notícia e o Dia, nos jornais A Notícia e o Dia. Tempos depois, tive a carteira assinada, continuei estudando e era contratado no jornal, já de mudança, não mais na Avenida Marechal Floriano, mas na Rua Riachuelo. Aí sim eu conheci o Dr. Chagas Freitas. Eu era empregado do jornal e dele eu me tornei uma pessoa amiga. Sim. Até que na campanha eleitoral de 1982, por intrigas diversas, ele rompeu com a minha campanha. Mas graças a Deus, ele pediu para ter um encontro comigo. Foi o Cláudio Chagas Freitas, filho dele, Sim. que me procurou dizendo que ele gostaria de me ver. E eu o vi, ele já estava doente, e eu agradeço por ter tido a oportunidade de abraçá-lo antes que ele se fosse.
E assim é a minha vida, digamos, pessoal. Na minha juventude, lembro dele em Campos, lá quando era governador, dando aquele mergulho no Rio Paraíba para dizer que era... Não estava poluído mais, né? Poluído. E lembro que quando cheguei aqui, a gentileza da dona Zoé, esposa dele, fez um trabalho belíssimo do restauro lá do Palácio Laranjeiras. Era muito ligado às artes e à Sociedade Pestalozzi do Brasil. Exatamente. Não é? E eu, no meu primeiro mandato, que a dona Zoé me pediu para dar uma subvenção, que nós não tínhamos essas verbas que tem hoje aí. Nós tínhamos direito a indicar entidades para poder receber. Entidades registradas no Conselho Nacional de Serviço Social para receber lá uma verba limitada. Era estabelecido ali um teto. E a dona Zoé me pediu para fazer essa destinação para a Sociedade Pestalozzi do Brasil. Sim. Era uma delas que eu fazia. Nós tínhamos direito a 10, se eu não me engano. Estou te falando já de tempos muito antigos. Sim. E você, nas duas, você tem uma presença da igreja, ou das igrejas até. Você tem presença dos cristãos ali muito, muito ativos no socorro àquelas famílias de crianças que precisam realmente de cuidados especiais. Isso, e a sociedade civil reunida para poder desempenhar ações de bem comum. Miro, citei aí a sua passagem pela Câmara Federal durante 11 legislaturas. Isso. Qual o teu olhar em relação a esse legado que você deixa para a história do Brasil com suas contribuições? Olha só, no outro dia eu estava lembrando, numa reunião de partido, que nós é que ganhamos a liberdade de imprensa, derrubamos a censura. Eu fui o advogado, sim, usando as prerrogativas do partido, numa ação direta, e não é uma ação direta de inconstitucionalidade, é como se fosse. É uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, que tomou o número 130, contra a lei de imprensa, que impunha a censura. E eu ganhei. Eu hoje vejo aí algumas pessoas falando ou a favor da liberdade, se atribuindo a defesa da liberdade de expressão, sem fazer menção a isso. Sim. Sem fazer menção. Isso não surgiu de repente. Não, às vezes é um olhar assim, de falta de maturidade histórica, né? Isso foi uma luta enorme. Então não pode ser desprezado. Não precisa me citar, não. Mas é preciso entender que é um processo. Que é um processo que vem da Constituinte, vem das ruas. Quando houve a convocação do povo para que tivéssemos eleições diretas e uma Assembleia Nacional Constituinte. E essa Constituição é que garantiu que eu derrubasse a lei de imprensa, que era de 1979. E que em momento algum haja censura, né? Não há possibilidade, por nenhum meio, aliás. Sim. Não se pode censurar, não é só jornal, revista, não se pode censurar a internet também. A própria Constituição já prevê isso, por qualquer meio ou forma de comunicação. Mas tem as restrições contidas na Constituição. Não pode haver ofensa aos direitos da personalidade, à vida privada. É dignidade humana. É isso. Ali está tudo estabelecido nessa combinação do artigo 220, que dá a liberdade, e diz nos termos do artigo 5º. Aí você vai ao artigo 5º, está lá no inciso 4, 5, 10, 13, 14, e prevê até as indenizações. Está tudo previsto. Amigo, te fazer uma outra pergunta. Essa pausa restauradora de 2022 até 2025 estimula um olhar de um recomeço em 2026? Estimula, porque, como você disse, eu passei muito tempo, passei 44 anos na Câmara dos Deputados. Eu não tenho assim, um apelo de voltar por voltar. Eu conheço aqueles tapetes, todos.
Isso é prestação de serviço. Todos. O que eu acho é que a nossa República está vivendo uma crise. Nós temos uma crise da República. Eu convivi com o Dr. Tancredo Neves. E o Dr. Tancredo Neves, que lamentavelmente morreu sem exercer a presidência, tendo sido eleito indiretamente com o apoio do povo, comício na rua, ele falava da nova República com entusiasmo, que o Brasil precisava de uma nova República. Pois eu lhe repito, o Brasil precisa de uma nova República. Sem as desigualdades sociais que temos, é preciso acabar com a normalidade com que se trata a corrupção no Brasil. Sim. Porque daí é que nasce tudo. A insegurança, os tiroteios que a gente vê aí em todas as áreas. No Rio de Janeiro, muito. Mas não é só no Rio de Janeiro, não. É no Brasil. A mídia aqui que... A impressão é que o crime está tomando conta Sim. da política e, consequentemente, do Brasil. Porque a política não está só na Câmara e no Senado. A política está em todos os lugares. Ela começa no condomínio. Começa no condomínio. Esse é o modelo. Estava conversando aqui, antes da nossa gravação, sobre isso, assim, e me deu um exemplo parecido. De pessoa a mãe de uma pessoa que levou esse exemplo. A política começa na reunião de condomínio. Exatamente, eu falo isso, cito isso sempre. Olha só, então era um ouvinte habitual seu, o que me disse. Miro, o nosso movimento da Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresa, ele está há 63 anos desempenhando esse papel do bem comum no Rio de Janeiro. E o convite que eu te faria é que você pudesse externar o seu olhar pessoal em relação a esse movimento da evangelização no ecossistema do trabalho e mesmo fazer um convite ao seu network, aos que tiverem interesse. O nosso Instagram é o ADCR Rio, nosso Facebook ADCRJ, todos esses nossos programas estão no YouTube também. Fica aí a possibilidade do seu convite à sua turma, externando o seu olhar sobre essa nossa participação na sociedade. Eu acho uma participação fundamental, porque nós não vamos chegar a um ponto de equilíbrio nas relações se não houver a percepção da importância do empresariado, especialmente o empresário pequeno e médio, porque aí é que está 90% quase dos empregos. Sim. O setor privado está aí, não é? As grandes empresas que são necessárias, cada vez mais estão informatizadas, estão robotizadas, que devem estar para produzir mais, mas isso também reduz o mercado de trabalho. Você sabe que eu conversava ontem sobre a situação dos bancários, por exemplo. Vai acabar. Já foram 800 mil, não é? Quando você olha, já se eliminou trocador de ônibus. É emprego, isso é emprego que vai embora. Você vê a insegurança que leva também a dificultar o trabalho desses motoristas todos. Sim. Motorista de aplicativo, motorista de táxi, motorista de ônibus. Os garis estão sofrendo com a insegurança, porque são olhados com desconfiança às vezes. Enfim, eu acho que essa iniciativa empresarial é fundamental para espalhar a consciência da necessidade de mudanças por toda a sociedade. Que bom. Eu agradeço imensamente sua participação conosco, Miro. O Conexão com Valores sempre aos sábados às 17 horas. Até a próxima.